exemplo, esse quadrinho aqui, A Piada Ai, Porra, Mortal, cara. esse que aí muita é. gente Porra, não, esse aqui conhece. eu sou fã pra cacete, velho. Esse aqui, ó. Esse é O vilão que eu sou diferenciado. fã, velho. Você Posso que, Neita? Agora, A Olha, de Piada novo. Mortal, eu acabei de Aí, escrever um capítulo Batman, para Piada livro Mortal. agora. São especial de luxo, velho. É. Isso aí quase ninguém tem também. Não, hoje Ou já não, está bem hoje em mais dia já tem. popular, tá? Essa E aí? história, Porra, qual isso é a aqui, velho. pegada dela? Assustador. É um quadrinho do Frank Miller, que é um baita roteirista e tal. E aí subverte o conceito que a gente tem da vilania ou não. Primeiro você percebe que tanto o Coringa como o Batman são moedas, um é o contrário do É, outro, Exatamente. mas eles estão unidos. É o eu que reflete no outro, como se estivessem se olhando no espelho. Então, você tem, logo no início da história, o Batman vai até o asilo Arkham encontrar o Coringa, Exato. Eu e vi ele aqui. diz assim: Olha, a gente vai acabar se matando nessa história, a gente tem que evitar isso. E ele descobre que não é o Coringa que tá ali. Coringa já tinha fugido. E aí o Coringa ele quer provar que qualquer ser humano, numa situação extrema, pode enlouquecer. E aí ele pega a filha do comissário Gordon, atira nela, ela fica paraplégica, e aí a dúvida Aí, se ela foi abusada sexualmente ou não, não fica claro isso. E aí ele vai testando o comissário Gordon para ele nos enlouquecer, limites, né? nos limites, coloca ele no parque de diversões, Porque o mostrando comissário, ele nudez. era. Não era, tipo, ele era bom. Era um cara bom. Sim, é um cara que seria o bastião da justiça, Ele quis provar que que o no cara ia limite. enlouquecer. Porque a história que ele conta pode não ser Corrompido, né? corromper, a história que ele conta pode não ser verdadeira, mas ele conta que o Coringa era inicialmente um artista, Sim. comediante, mal sucedido, que a Olha esposa lá. morre. Ah, tudo lá. Não, o Thales é bem sucedido. Tanto que o Thales está aqui. O Exato, cara é Então, rei, exato. filho. é, então você não pode virar o Coringa, né? Não, 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 Não dá. se vai dar, fudeu, não vai não tem dar. como. Esquece. Muito. Mas enfim. E aí o que que É. acontece? A esposa falece, eles cometem, e o Coringa junto, que seria o Coringa, junto com outros caras, praticam um assalto, e aparece o Batman no início de carreira, e esse rapaz acaba caindo num poço de tinta e sai todo deformado, enlouquece, aí vira o Coringa. Então a história é de como um é o perde a esposa grávida, como é que um é reflexo do outro. E até o final da história, que termina com uma piada, literalmente, que a gente fica em dúvida se o Batman matou ou não o Ou não. Coringa nessa história. Há quem defenda que sim, eu acho que sim, mas um é um antagônico ao outro. Se não tiver Coringa, não tem Batman, se não tiver Batman, não tem Coringa. Então o Frank Miller vai brincando com Cara, isso. Essa é a genial, pegada genial. mesmo. É, essa é a Exatamente. pegada mesmo. E por que você Se acha existe um, que existe o outro. matou o Coringa? Teria alguma... Na O última que você acha? página, a primeira página mostra dois feixes de luz e a chuva caindo, tá? Como se fosse esses dois paralelos, os dois estão caminhando juntos, Certo. juntos, como a moeda, o espelho, do visual. É a semiótica. Você pega o óculos, então semiótica, né? Aí, ó, tá vendo? É, aí, agora falando sério, nessa história, na última página, aparece só um feixe de luz no chão e a chuva continua. Então dá a entender que só um sai com vida. Sons. Não pode não ser isso, pode ser Claro. outra coisa. É apenas Mas um... eu acho que justifica essa interpretação que nessa história ele matou o Coringa. Essa história é para ser uma história fechada, sem continuação, sem nada. É isso que eu te questiono, perguntar agora. Mas ela se incorporou de tal modo, aí obviamente ele não teria morrido, que aí a coisa da Bárbara Gordon, filha do Filho- comissário, ter ficado paraplégica, foi incorporada aos quadrinhos, etc. Então, são algumas histórias Cara, marcantes, né? Porra, bem marcante isso não, aí, mas essa é o história do Batman e Batman e Coringa Coringa, cara. é uma briga que se É uma briga eterna. Eterna, eterna, eterna. A exatamente, uma gente briga tem aquele eterna. contexto ali da perseguição aos quadrinhos, Comics, Comic Code, que é o código de ética dos quadrinhos Tá, norte-americanos. perfeito. E aí, nesse contexto, os quadrinhos ali eram mais leves, a chamada Era de Prata dos quadrinhos. Então, toda aquela coisa que você tinha das eras iniciais, os quadrinhos são exagerados, extremamente coloridos, histórias mais infantis. E aí a série vai para a TV muito influenciada pela pop art, então muito colorida, as onomatopeias,
pô, pau, aquela coisa toda, muito sim. forte. Batman barrigudinho, É, obviamente. mesmo. Barrigudinho. Caraca, É, que da tem hora. cenas Que da hora, fantásticas. Ele com a cara. bomba correndo, pra não jogar nos patinhos, ele carrega a bomba para outro lado. É um vilão qualquer passa pelo vestiário feminino, aí o Batman entra no vestiário feminino, não posso Não, ver as moças era aqui. massa, né, cara? Cara, que Fantástico, top cara. isso aí, Isso é bicho. muito massa. Mas assim, Essa daí Tinha que uma ele coisa tira um meio bate cômica na escudo. parada, Tinha. né, velho? como é que é? Ele tira um bate-escudo do nada. Provavelmente. Tem um escudo em forma de morcego. É e isso. o escudo é desse tamanho. Um corte ele tá sem nada. Vou pegar meu Ele bate cria, escudo ele e tira. pô, cara, É, não, isso ele mesmo. tirou, não tinha nem o bate-cinto, né? Tinha uma parada bem cômica, né? Totalmente, a pegada é essa. Era bem legal. E aí, a Batmania começa aí. Esse movimento. Quem não lia os quadrinhos se encantou com aquele Batmóvel fantástico, Batcaverna e tudo mais. Mas eu, na época, na minha infância, eu via nas representações, eu já não gostava, porque achava muito bobo. Via porque não tinha nada para ver, obviamente, mas não curtia. Mas fez muito sucesso e trouxe muita gente para os quadrinhos para Ah, fazer essas tá. leituras. O primeiro Superman, 78, inicialmente era para ter essa abordagem do Batman, comédia pura, total, como foi no terceiro filme. Mas o primeiro o diretor, na época, o Richard Donner, ele não quis fazer isso. E a briga com os produtores fez um filme sóbrio, com algumas pitadas de humor, para não ficar muito pesado e tal. Então ele consegue fazer isso. Mas o tempo tinha mudado também, não dá para fazer É. no cinema isso. Sim. Tanto que o Batman de 89, com Michael Keaton, já é super sombrio, tem um humor aqui e ali, Não, mas tem um humor de Halloween por causa do... Como que é o nome do diretor lá? o Tim Burton. O Timba... Dois. Ah, Ele conhecido. tem um humor de Você de fala Halloween, cara, de tipo assim, o Pinguim é caricato. mais Sim. tosco, O Danny talvez? DeVito, Mais não era? tosco seria? Como é que é? O Danny DeVito, É, é. Danny DeVito, Danny então, DeVito. assim, Verdade, o o Danny DeVito é era- um ator de comédia, É então verdade. assim, ele Perfeito. deixa toda a parte piada, ele pega a parte sombria e torna em caricato. É. Então assim, Você tem Tim morte, Burton tem tudo o Tim ali. Burton é um gênio do humor Não, o negro, Tim assim. Burton, porra, ele é muito bem conceituado Sim, nessa. sem dúvida. Por exemplo, no Batman 2, o Batman empurra um sujeito lá com uma bomba, explode o cara, você não vê nada. Só o sorriso do Batman. Explodiu lá o sujeito. Mas você não tem violência sorriso não, explícita. bate sorriso. É um bate-sorriso. Boa. E aí, Ele tá tá afiado hoje. inspirado. Tá afiado hoje. E aí, o que que a gente percebe? Você traz o Batman mais próximo do que era nos quadrinhos inicialmente nesse filme. E o último filme, sem dúvida nenhuma, tem essa pegada bem início do Batman mesmo, né? Cara, que Cara, bem. uma curiosidade. Você que acompanha os quadrinhos, você consegue identificar, por exemplo, os quadrinhos pro cinema? Qual que foi a melhor atuação, por exemplo, do Batman, a melhor atuação do Coringa? Porque o Coringa, eu como um fã, lá do fã, o Heath Ledger, pra mim, que fez o Batman Cavaleiro das Trevas, é o melhor pra mim, Aham. né, como fã, porque o cara parece que ele se transformou no real Coringa. Impressionante, Impressionante. impressionante. Eu não sei se isso também é pra você um cara que entende mais do assunto. Como você consegue? Você tem esse favorito? Como que é esse lance pra Cara, eu você? gosto muito do Coringa, do Cavaleiro das Trevas, sem dúvida. Eu acho muito bom. A E do Joaquin, performance, né? performance é fantástico. Não existe um pódio, mas se existisse. É isso. Se Exato. Pode existisse, ser. É. esse Coringa e o do Joaquin Fênix. Esses dois ali é difícil. Verdade, hein, velho. É Eu lembro difícil. também. O Joaquin Phoenix Isso era me muito pega bom, porque hein? ele era comediante fracassado, eu gosto muito. Mas você é bem sucedido. Aí Eu me não dá. identifiquei, né? Não, mas ele tem uma namorada imaginária. Aí Então, sim, aí sim. Não, tá bom. O Tars também. Tá vendo? Aí tá certo. Tá zoando. Maravilhoso. Né? Aí, eu acho Os que dois, esses então, dois é realmente, não, difícil, realmente. porque é Esses dois- comparar o Mas incomparável. esses dois foram os. O Jack Nicholson é muito bom, Muito sem bom dúvida, mesmo. mas é outra abordagem. Mas esses dois é muito difícil. E Batman. Do Batman, difícil, também é hein? difícil. Difícil, hein? Putz. Porque Muito difícil. muita gente não gosta do Ben Affleck como Batman. Ainda que a gente possa questionar o filme, mas eu acho que não dá um baita Batman ali no Batman vs Superman, na Liga da Justiça. Assim, como o ator encarna muito bem. É. E o Batman do Cavaleiro das Trevas, o Puta, eu ia falando Chris dele. Nolan, né? Como é que Chris é? Nolan, isso mesmo. É. Ele também, putz, é fantástico. Mas fisicamente, para o nosso imaginário, ele não se encaixa tanto. Mas o Michael você tá Keaton, falando Christian Bale. Christian Bale, desculpa. É verdade, eu falei o Nolan, Não mas não é o falou Chris o Nolan. diretor. Nolan, é verdade, é verdade. É, isso, verdade, isso verdade, mesmo. verdade, É que verdade. ele é um Batman ninja, né, cara? Um Batman porradeiro, Batman... Sim. É um Batman guerreiro, né, velho?
A gente quer o Batman detetive. É, O nome é DC, uma- Detective Comics. é uma outra abordagem. Eles colocaram. uma outra Entendi, pegada entendi. Saquei, mesmo. saquei, Eu quero saquei. o detetive. Saquei. Eu quero aquele que tá Investigativo, É, tal. O Batman do Michael Keaton. Você assistiu o Robert Pattinson, né? Claro, claro. O Batman do Michael Keaton é muito bom, trazendo esse Batman inicial que a gente tinha Ah, tá. perdido, eu acho bacana. Mas quando você vai vendo os outros, aí você tem outras abordagens. Esse último filme, apesar A gente de. não teve tempo de discutir ainda. Fala Eu o que você gosto achou muito desse do filme, mas assim, eu como fã, aí não é o lado analista, Tá. lá como fã, eu tenho dificuldade com o ator que viveu o Batman. Eu olho pro cara e vejo um vampiro brilhando durante o dia. Não adianta. também, Assim né? falou Zaratustra, na construção, o narrador diz assim: cuidado quando você olha pro abismo, porque o abismo também olha de volta pra você. Aí o bicho pega. Aí o bicho É, pega. cara. É, mas Tem isso- até um Roda, quadrinho cara. do Batman, um quadrinho não, uma adaptação, Crise nas Duas Terras, que o Batman enfrenta uma versão dele de outro universo, do multiverso, que não é invenção da Marvel, na DC faz isso há muito mais tempo. Aí enfrenta uma versão dele, os dois saem na Que era porrada. mais forte que ele, no E- caso, né? Não, igual, né? Na verdade, Páreo. é iguais esses dois Batmans aí. Caralho. Aí sai na porrada, o nosso Batman ganha. Aí o que perde é o abismo olhou pra você e você olhou de volta. Aí o nosso Batman responde, mas você piscou. Ah, Ah, Cara, esse é o nosso Batman. porra! Ô,